Bom, recapitulando tudo que foi visto até agora, dentro dessa disciplina de sociedade, tecnologia e inovação, nós vimos e abordamos a importância da criatividade na solução dos problemas, vimos a evolução da espécie humana, falamos sobre inovação, sobre o processo da inovação centrado no ser humano. Agora, falamos dos insights, falamos muito da importância de a gente ter conhecimento, ou seja, uma coisa é coletar dados, outra coisa é gerar informação e outra coisa é gerar conhecimento. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa conexão entre tecnologia e sociedade. A tecnologia é um conhecimento técnico que a gente vai adquirindo. Vocês se recordam, no início, quando a gente falou do Homo erectus, quando ele foi desenvolvendo através de técnicas, as ferramentas e o próprio Homo sapiens? Então, as técnicas levam à tecnologia. Esse conhecimento técnico, somado a um conhecimento científico, mais a utilização das ferramentas, nos levaram a processos e materiais utilizados a partir desse conhecimento. Então, hoje a gente vai ver a importância do conhecimento no contexto da inovação para ajudar a sociedade junto com a tecnologia. Então, a tecnologia ela é muito boa. Ela nos trouxe até aqui, trouxe grandes avanços, mas ela também trouxe grandes problemas, né? Mudanças climáticas, o avanço da tecnologia está levando ao desemprego na indústria, na agricultura e no comércio, né? Aqui fica uma reflexão para vocês, né? Principalmente vocês que vão mexer com educação ou com engenharia, como é que a gente consegue usar a tecnologia ao nosso favor, né? Não para trazer problemas, mas para resolver problemas. Então, como é que a gente obteve conhecimento ao longo da nossa história, né? Ao longo da nossa evolução? Como é que foi feita essa transferência? Então, existe uma matéria que se chama epistemologia. Tá? A epistemologia ela vem do grego e significa a ciência do conhecimento, a teoria do conhecimento. Ela trata dos problemas relacionados com as crenças. E aqui, eu gostaria de falar um pouquinho sobre... Nós temos crenças, e a gente tinha falado anteriormente sobre os nossos modelos mentais, e aquilo que a gente acredita, os nossos julgamentos. E além das crenças, aqui nós temos verdades, e aqui nós temos crenças. Crenças apenas sozinhas viram um mito, né? Se eu não conseguir relacionar essa crença com a verdade. Agora, quando eu começo a explicar as minhas crenças, eu tenho crenças justificáveis. Se eu conseguir colocar um método científico nisso, eu vou ter, nesse caso, o conhecimento mesmo. Aqui que está a epistemologia. Nessa intersecção, aplicando um método científico. Então, ela trata dos problemas relacionados com crenças e o conhecimento da sua natureza e das suas limitações. Então, ela representa uma passagem do mito, né, só a crença, né, até a época de Aristóteles, um pouco antes dele, todo o nosso conhecimento era baseado em mitos, né? Então, a gente não conseguia explicar as verdades do mundo. E aí, essa passagem das crenças para o conhecimento, quando a gente começa a explicar os fenômenos da realidade, das verdades, a gente começa a ter conhecimento. Bom, essa necessidade de compreender e explicar o mundo é muito antiga, né? Ela é tão antiga quanto a origem do homem, porque mesmo quando a gente não conseguia dar fatos científicos, a gente acabava usando crenças, mitos, religiões, né? Então, a prática de magia, mito, religião, para alcançar a ciência e a tecnologia. Então, isso aí muda. Então, é importante a gente falar sobre esse tema, como é que ele se relaciona com a sociedade, com a tecnologia e com a inovação. E nós temos a evolução da ciência ao longo da história. Então, tem alguns exemplos muito importantes e muito marcantes para a história da humanidade. Por exemplo, Ptolomeu. Ptolomeu ele fez observações astronômicas e ele concluiu na época que a Terra era o centro do universo. Com isso, ele fundou o geocentrismo. E o geocentrismo, ele durou mais ou menos 14 séculos. Então, imaginem
né? Nós tínhamos uma crença, achava-se que havia um conhecimento, mas um conhecimento errôneo, né? Porque a Terra era o centro do universo. Aí levou muito tempo para Copérnico chegar e falar, não é a Terra que está no centro. Ele colocou o Sol, era o centro do universo, aí passamos para o heliocentrismo. Isso já no século XVI. Só que ele não conseguiu provar. Ele morreu sem provar essa teoria dele. Aí Galileu passou grande parte da vida dele tentando provar, através de equipamentos que eram telescópios de baixa qualidade, as lentes não eram boas o suficiente para ele conseguir provar as teorias do Copérnico. E só o Kepler, logo na sequência, conseguiu provar, através de um aperfeiçoamento das lentes dos telescópicos, que as órbitas dos planetas não eram circulares, eram elípticas. Então, com isso, a gente vê o avanço do conhecimento e como ele é lento, né? Então, a gente precisa ter muita observação, muito método científico para poder provar o nosso conhecimento. Depois vem Newton, né, outro grande marco, né, ele fundamentou a mecânica clássica com 3 leis, né, as 3 leis clássicas da mecânica de Newton. Darwin foi um dos maiores pensadores, talvez considerado o maior pensador de todos os tempos, até mais do que Einstein, né? Existem muitos cientistas que acham que Darwin conseguiu, de uma maneira muito simples, observando o mundo, né, e por isso que a gente conecta aqui de novo com a inovação centrada no ser humano, que você tem que ir para o mundo concreto para ver, para entender o mundo. Ele fez isso, ele foi para Galápagos, ele viajou, ele pegou muitas espécies animais, ele fez muitos testes e ele conseguiu chegar numa teoria da seleção natural. Depois Einstein, que trouxe a teoria da relatividade e contestou totalmente as teorias de Newton, né? Então, dessa maneira, o conhecimento vai evoluindo, né? Dessa maneira, a gente consegue reduzir o número de crenças, né, e nos aproximarmos cada vez mais das verdades. Estrutura do DNA, né, a estrutura da hélice dupla, foi descoberta em 1953 por Watson e Crick, também trouxe grandes avanços, principalmente o projeto Genoma, que nos ajudou também a entender a evolução e a entender o elo perdido do Darwin. Darwin não conseguia explicar algumas coisas que foram explicadas depois, graças à estrutura do DNA. A eletricidade também, a partir do século XIX, a eletricidade ela se tornou um grande... como armazenar e como distribuir ela, né? Então, ela conseguiu trazer benefícios gigantescos para a humanidade, né? E muito fortes, né? Não só a eletricidade, mas o vapor também para a Revolução Industrial. E o telescópio de Hubble, por exemplo. O telescópio de Hubble ele foi lançado para responder perguntas, né? Então ele ajuda a resolver antigos problemas da astronomia. E aí como é que a gente consegue conectar a evolução da ciência, o conhecimento, com a nossa metodologia de solução de problemas centrada no ser humano? Então, vocês se recordam do nosso gráfico, a gente tem um mundo concreto, né? Tem que ir para o mundo concreto para entender qual que é o problema. Você tem um mundo abstrato, que é o escritório, quando você volta para o seu escritório, daí você tem a análise dos dados, tá? Até aqui são só descobertas. Aí você tem a síntese, que é efetivamente o processo criativo, tá? Então, nesta região, que é a região da coleta de dados, o conhecimento é muito importante. Então, num projeto de inovação, quanto mais informações, mais conhecimento a gente gerar, maior vai ser a nossa probabilidade de resolver um problema daqueles exemplos que eu dei, por exemplo, da incubadora infantil, do filtro. Não é simplesmente ir lá e observar, você precisa observar, mas entender muito bem o espaço do problema para poder chegar a inovações disruptivas. E com isso a gente termina esta aula falando sobre a necessidade do conhecimento dentro do processo de inovação centrado no ser humano.